Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje: o desemprego no Brasil recua para 5,4% no segundo trimestre do ano. O rendimento médio do brasileiro, segundo o governo petista, está próximo de R$4 mil. Banco Central mostra que a inadimplência no Brasil segue em níveis recordes, mesmo após o programa Desenrola, que renegocia dívidas para empresas e cidadãos. Presidente Lula sanciona a lei do Pix Pensão e agora o devedor vai ter o saldo descontado automaticamente da conta. Estados Unidos e Irã voltam a se atacar na guerra. Exército iraniano disse que destruiu caças norte-americanos. Fotógrafa encontrada morta após 5 dias de buscas no norte do Paraná. E veja também como cientistas estão usando simuladores para salvar corais no sul do Japão. Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que o desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. Segundo o governo, 5.900.000 pessoas estão desempregadas. O desemprego no Brasil caiu no trimestre encerrado em junho e atingiu o menor nível para o período em mais de 10 anos. O dado é relevante para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai buscar a reeleição em outubro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que a economia brasileira registrou uma taxa de desemprego de 5,4% no trimestre, seu menor valor para o período desde 2012, quando o indicador começou a ser medido com a metodologia atual. O número é menor do que os 5,6% registrados entre março e maio e também ficou 0,4% abaixo do trimestre abril-junho de 2025, quando marcou 5,8%. A desocupação no período afetou 5.900.000 dos 213 milhões de habitantes do país. Já a informalidade, uma característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro, se manteve estável e representa 37,4% da população ocupada. Os dados foram divulgados há pouco mais de 3 meses das eleições presidenciais, nas quais Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro. As pesquisas indicam vantagem para o atual presidente. E o Banco Central disse hoje que a taxa de inadimplência média alcançou um recorde e ficou em 4,7% em junho. Esse resultado foi atingido no mês seguinte ao lançamento do novo Desenrola Brasil, o programa lançado pelo governo para renegociar dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa já renegociou mais de 22 bilhões de reais e foram feitas cerca de 3,5 milhões de renegociações até o final do mês passado. E o presidente Lula sancionou nesta semana a lei Pix Pensão, que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia. A lei altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática do valor devido diretamente para sua conta bancária ou a de um representante legal. Pelas novas regras, caberá à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. Segundo o texto, caso não haja saldo suficiente, o banco deve informar a autoridade supervisora, que torna indisponível outros ativos financeiros do devedor até o valor da dívida ser atualizada. A autora da proposta, a deputada federal Tabata Amaral, defendeu o mecanismo automático como uma alternativa mais barata e eficaz. Segundo ela, o Pix Pensão reduz o trabalho do Estado e beneficia os alimentados, e que o projeto sinaliza à sociedade que não é mais possível ter um filho sem ter responsabilidade sobre ele. O presidente Lula também sancionou uma lei que obriga o governo federal a divulgar o número de telefone para denúncias de violência contra a mulher. As peças devem ficar em locais de grande circulação, como escolas, hospitais e transportes públicos. Na madrugada de hoje, os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã. Pela manhã, a Guarda Revolucionária disse que revidou contra bases militares na Jordânia. Os Estados Unidos lançaram uma série poderosa de ataques aéreos contra o Irã nesta quinta-feira em retaliação aos ataques às suas bases na Jordânia. A informação foi divulgada pelo Comando Militar dos Estados Unidos na rede social X, em meio à guerra no Oriente Médio que mais uma vez envolveu milícias aliadas a Teherã.
A imprensa estatal iraniana relatou ataques de Washington nas proximidades da ilha de Qashem e na cidade de Abadan. O presidente americano Donald Trump disse que atacaria a República Islâmica com força, pouco depois de a imprensa iraniana relatar ataques aéreos dos Estados Unidos contra uma cidade no noroeste do país. Essa renovada troca de hostilidades frustrou as esperanças de um retorno às negociações e aumentou as preocupações nos mercados, onde os preços do petróleo continuam subindo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos também confirmaram ataques aéreos contra bases de milícias pró-Irã no Iraque, enquanto Israel acusou o movimento islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã, de violar o cessar-fogo no Líbano. As tensões no Estreito de Hormuz ressaltaram a importância do Mar Vermelho como rota alternativa para a Arábia Saudita, mas os rebeldes Houthis, um grupo apoiado pelo Irã, que controla grandes áreas do Iêmen, anunciaram um bloqueio naval aos portos sauditas. O plano dos rebeldes é estabelecer um sistema de cobrança de pedágio para navios que transitam pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho. Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters disseram que o Irã vai receber nas próximas semanas 400 lançadores de mísseis antiaéreos fabricados na China. Os sistemas portáteis foram projetados para atingir aeronaves em baixa altitude e são guiados por infravermelho. Segundo as fontes, os equipamentos devem ser enviados da China para o Paquistão e então seguir destino ao Irã. As Forças Armadas do Paquistão negaram qualquer envolvimento nesta operação. E um bombardeio russo contra a Ucrânia deixou 8 mortos na madrugada desta quinta-feira. A Polônia acusou a Rússia de estar por trás do lançamento de um míssil que atingiu uma região fronteiriça com a Ucrânia. De acordo com relatos da polícia, uma forte explosão acordou os moradores da cidade de Tarnów, localizada na região de Lublin, nas primeiras horas da manhã. A detonação, que não causou feridos, deixou uma cratera de 10 metros de diâmetro e 5 de profundidade, além de restos de um objeto não identificado. O primeiro-ministro Donald Tusk chegou a Lublin nesta manhã para presidir uma reunião de crise com o ministro da Defesa e o ministro do Interior. Segundo ele, não há motivos para acreditar que a Polônia fosse o alvo. A análise da maioria dos destroços indica que os fragmentos recuperados são de um míssil russo KH-101. O incidente ocorreu enquanto a Rússia lançava novos ataques massivos contra a região ucraniana de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. A Rússia lançou mais de 70 mísseis e quase 300 drones contra a Ucrânia nas primeiras horas da manhã, causando pelo menos 8 mortes. A Rússia incluiu o fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, na lista de terroristas e extremistas. O governo russo quer limitar o aplicativo no país após o dono se recusar a remover conteúdo sobre a guerra na Ucrânia. Ontem, o Kremlin acusou o Pavel Durov de facilitar atividades terroristas na Ucrânia e emitiu um mandado internacional de prisão. E o Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa básica de juros inalterada. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, decidiu manter inalteradas suas taxas de juros. O mercado já esperava essa decisão. Em meio à inflação persistente provocada pela guerra no Oriente Médio e as pressões do presidente americano Donald Trump para que a autoridade monetária baixe os juros e impulsione o crédito, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu manter as taxas de referência na faixa de 3,50% a 3,75% pela quinta vez consecutiva. 3 dos 12 participantes na votação se pronunciaram a favor de um aumento de 0,25 ponto base. O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, afirmou que a economia americana tem demonstrado até agora uma solidez impressionante ao justificar a decisão da instituição de manter as taxas de juros inalteradas. A economia está demonstrando uma resiliência impressionante. Mesmo com choques recentes, as tendências são positivas e revelam um crescimento sólido. A criação de empregos acompanhou o crescimento da força de trabalho e a taxa de desemprego mudou muito pouco. A inflação permanece elevada em relação à meta de 2% do comitê. O Banco Central americano tem um mandato duplo definido por lei que consiste em manter a inflação controlada, com a meta de 2% ao ano, e conseguir o pleno emprego. A quinta-feira foi de muita emoção no Japão. As buscas continuaram nos escombros do shopping que explodiu e, ao mesmo tempo, as autoridades informaram que o número de mortos chegou a 34.
Equipes de resgate japonesas enfrentaram um calor intenso nesta quinta-feira, enquanto buscavam sobreviventes entre os escombros de um shopping center que desabou após um forte terremoto na província de Kumamoto. As autoridades anunciaram que o número de mortos subiu para 34. O Escritório de Gestão de Desastres divulgou o número atualizado de vítimas fatais após a recuperação de 7 corpos de entre os escombros, estruturas de aço e cabos do shopping Aeon, que desmoronou devido a uma explosão ocorrida após o terremoto de terça-feira de magnitude 7,1. Além disso, foram confirmadas 8 mortes na fábrica das indústrias de papel do Japão, na cidade de Yatsushiro, onde parte da chaminé da unidade desabou. Outras 5 pessoas estão em estado crítico e cerca de 9.500 moradores permanecem em centros de evacuação na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão. Cerca de 13.520 residências em Kumamoto permaneciam sem eletricidade nesta quinta-feira. Uma série de réplicas tem abalado a região desde o terremoto inicial, agravando ainda mais a situação dos moradores, que enfrentam temperaturas sufocantes com previsão de chegar a pelo menos 38 graus durante o fim de semana. Com uma população de aproximadamente 125 milhões de habitantes, o país registra, tipicamente, várias centenas de eventos sísmicos por ano, o que corresponde a cerca de 18% dos terremotos registrados em todo o mundo. A Ilha de Cuba anunciou a abertura de diversos setores da economia para a iniciativa privada. Cuba anunciou a abertura de vários setores de sua economia à iniciativa privada. Entre os segmentos incluídos estão distribuição de combustíveis, serviços farmacêuticos, terminais de passageiros e de cargas, instalações portuárias, importação de veículos, energias renováveis e operações de petróleo e mineração sob determinadas condições. O governo da ilha reduziu o número de atividades proibidas às empresas privadas, após o parlamento aprovar em 18 de junho um pacote de 176 medidas em favor de uma economia de mercado. Isso é um passo importante do governo de Cuba. Isso é um passo importante do governo de Cuba. As pessoas com grande poder aquisitivo, assim como as pessoas que têm menor poder aquisitivo, vão ter a oportunidade de adquirir produtos necessários para sua família. Para sua família. Será um golpe. Vai ser algo chocante, porque estamos acostumados a ter os produtos subsidiados, com as coisas em um determinado lugar. Tem um lugar determinado. De acordo com a imprensa estatal, a assistência à saúde vai continuar como uma responsabilidade do Estado e a atividade médica permanece garantida à população cubana, com serviços hospitalares gratuitos. A educação também será dever do setor público, embora haja uma abertura para creches, cursos de idiomas e aulas de reforço. Outros setores que permanecem sob controle estatal são os meios de comunicação e a segurança. A mim sim me parece bem. Na vida real. Para mim parece bom, porque vão responder com seriedade e garantir o negócio deles, que é o que importa. A ideia é que tudo funcione bem. A ideia é que tudo funcione bem. Os anúncios em favor de uma economia de mercado representam um ponto de inflexão histórico para Cuba e seu regime socialista de planejamento centralizado, que há meses enfrenta uma profunda crise. O governo americano aplica uma política de máxima pressão sobre Cuba. Ao embargo econômico em vigor desde 1962, os Estados Unidos acrescentaram um bloqueio petrolífero e uma série de sanções adicionais contra empresas e dirigentes cubanos. No próximo bloco, rajadas de vento deixam 5 mortos no Rio e em São Paulo. E fotógrafa é encontrada morta após 5 dias de buscas no Paraná. Cinco pessoas morreram após as fortes rajadas de vento no Rio de Janeiro e em São Paulo. No interior paulista, os ventos chegaram a 125 km/h. Mortes, árvores caídas, danos e falta de luz. Os cariocas enfrentaram momentos de caos na quarta-feira após um vendaval que causou muitos transtornos no Rio de Janeiro. As rajadas de vento passaram dos 100 km/h. Durante a noite, muitas equipes trabalhavam para reduzir os transtornos. De acordo com a prefeitura, mais de 80 árvores caíram na cidade. O caos se instaurou em Botafogo, né? É uma questão que a gente vem discutindo muito, a falta de poda e conservação das árvores, né? Hoje o metrô parado, 2 árvores caíram aqui em frente ao 389 e outras em frente lá ao posto de saúde
que Botafogo virou um caos, os ônibus não passam. Aí primeiro o pessoal que estava mais perto do mar assim começaram a correr muito. Aí depois que a gente se ligou que a parada tava crescendo, tava crescendo muito, aí todo mundo começou a correr. Aí o pessoal veio tudo pra orla, as barracas, os caras que vendem, mano, tudo voando, muita barraca voando, aquele negócio de mesa, cadeira, voando tudo. Este homem teve a banca de jornal arrastada pelo vento. A banca já estava fechada, na verdade. As pessoas me ligaram avisando do que tinha acontecido das árvores com o vento. O vento derrubou as 2 árvores e elas caíram bem devagar. Ainda bem que foi caindo bem lento e não machucou ninguém. E o prejuízo foi só a banca ter sido arrastada de lugar. A concessionária de energia Light informou que pelo menos 370 mil clientes permaneciam sem energia elétrica na manhã desta quinta-feira. Os moradores também sentem ainda os impactos nos transportes. Para esta quinta-feira, a previsão é de chuva fraca e isolada e ventos moderados. A fotógrafa Ana Paula Silveira, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã de hoje. Ela estava desaparecida desde sábado, quando foi levada pela correnteza durante uma trilha no norte do Paraná. Ana Paula e uma amiga faziam um passeio no Salto das Orquídeas. Durante o trajeto, as duas resolveram ir até um mirante e tentaram atravessar o rio com auxílio de cordas. Ana Paula escorregou e caiu na água. Na sequência, a amiga dela tentou ajudar, mas também caiu na água. Ana Caroline conseguiu se salvar porque se segurou em uma das pedras que não estavam submersas. Ela ficou sozinha na mata das 3 horas da tarde de sábado até 9 horas da manhã de domingo. Ela foi encontrada por um funcionário que fazia um trabalho de rotina. Ele chamou a polícia para fazer o resgate. Ana Paula não teve a mesma sorte e foi levada pela correnteza. 5 dias depois do desaparecimento, ela foi encontrada. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio, o corpo foi encontrado próximo ao poço de uma cachoeira. Durante a manhã, equipes de resgate trabalharam na remoção do corpo. Uma mulher morreu depois de ter o intestino perfurado durante uma colonoscopia no Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Ela passou por uma cirurgia de emergência na unidade, mas não resistiu. A paciente era Mariana dos Santos Cândido, de 41 anos. Segundo os familiares, o procedimento havia sido agendado como um exame de rotina. Uma tia de Mariana foi informada pela equipe médica que metade do intestino foi lacerado durante o procedimento. Mariana deixa 3 filhos, de 20, 15 e 9 anos. A Polícia Civil e a Secretaria Municipal da Saúde vão investigar o caso. E um investigador da Polícia Civil foi morto pela própria filha na noite de ontem, após ameaçar a esposa com uma arma durante uma discussão em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo informações, José Paulo sacou uma arma e começou a ameaçar a esposa. A filha do casal, de 23 anos, tomou a arma da mão do pai e atirou contra ele. Segundo informações, o casal já enfrentava problemas de relacionamento e existia um boletim de ocorrência registrado contra o investigador. A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O ex-auditor fiscal Paulo Sérgio Siqueira fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo no processo que investiga o pagamento de propinas dentro da Secretaria da Fazenda do Estado. Segundo o Ministério Público, Paulo Sérgio está ligado aos auditores Arthur Gomes da Silva e Alberto Toshio, que são investigados no esquema ligado às empresas Ultrafarma e Fast Shop. Os dois são apontados como mentores e operadores do esquema que fraudava créditos de pagamento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A investigação afirma que o grupo atuava em áreas estratégicas em troca de pagamentos milionários. Arthur Gomes foi preso no início do mês passado. Segundo a denúncia, ele teria recebido mais de 383 milhões de reais em propinas e movimentado mais de R$1 bilhão durante o esquema. Paulo Sérgio fechou o acordo de delação premiada e deve ajudar a promotoria a entender a participação dos 40 servidores investigados. Uma pesquisa Quest divulgada na manhã de hoje mostra Ciro Gomes com 43% das intenções de voto para o governo do Ceará, no primeiro turno. Em segundo lugar está Eumano de Freitas, do PT, com 33%. No cenário de segundo turno, Ciro Gomes chega a 48% contra 35% do petista. Essa pesquisa mostrou ainda que para 48% a escolha do voto ainda pode mudar.
1.002 eleitores foram ouvidos entre os dias 24 e 28 de julho. E a seguir, Espanha suspende o estado de emergência e contabiliza estragos após incêndios florestais. E ainda, o trabalho de cientistas japoneses para salvar os corais na costa sul do país. A Espanha suspendeu hoje o estado de emergência que foi decretado por conta dos incêndios florestais. Cerca de 50 mil hectares foram queimados na cidade de Ávila. A Espanha suspendeu nesta quinta-feira o estado de emergência declarado devido aos violentos incêndios florestais em torno de Madrid, já que a área estava praticamente sem chamas. Embora a chegada de uma nova onda de calor na quarta-feira tenha aumentado os temores de uma piora dos incêndios, a situação permaneceu estável e o governo espanhol decidiu cessar o estado de emergência determinado há uma semana. Hemos procedido desde o Sistema Nacional de Proteção Civil. O Sistema Nacional de Proteção Civil decidiu aceitar a proposta de passar para o nível operacional 2, deixando assim o status de emergência. Acredito que esta seja uma notícia muito boa, é tranquilizadora e garante que a Unidade Militar de Emergência e o Sistema Nacional de Proteção Civil manterão, de fato, uma presença aqui em Ávila e, naturalmente, também na Comunidade de Madrid. Aqui em Ávila, por supuesto, também na Comunidade de Madrid. O incêndio em Ávila, o maior na Espanha desde que os registros começaram em 1961, queimou cerca de 50 mil hectares e quase se fundiu com o incêndio de Madrid. A maior preocupação agora é com o município de Formoselle, próximo à fronteira com Portugal. O fogo consumiu milhares de hectares de pastagens e áreas arborizadas dentro do Parque Nacional Arribes del Duero, levando as equipes de emergência a ordenar a retirada de 14 comunidades locais. No sudoeste da França, bombeiros e moradores aguardavam ansiosamente a esperada queda das temperaturas e alguma chuva para ajudar a extinguir o pior incêndio florestal do país desde 1949. Os bombeiros regionais se mostraram razoavelmente otimistas, já que o incêndio declarado há uma semana não se propagou além dos 42 mil hectares desde o fim de semana. Este incêndio obrigou a retirada de mais de 220 mil pessoas da região turística próxima da cidade de Bordeaux, em plena alta temporada de verão, e destruiu cerca de 240 habitações. A Europa tem sido atingida por sucessivas ondas de calor e uma seca severa este ano, que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. O calor extremo ressecou a vegetação que havia crescido durante os períodos chuvosos no início do ano, criando condições extremamente propícias a incêndios. Okinawa, no sul do Japão, abriga um dos locais de maior biodiversidade de corais do mundo. Mas uma onda de calor marinha há 2 anos mudou a história da região. De simuladores de ondas de calor a projetos ecológicos, cientistas e ambientalistas tentam encontrar formas de recuperar e fortalecer os famosos recifes de coral ao largo de Okinawa, no Japão, atingidos pelo branqueamento provocado pelas mudanças climáticas. A região subtropical no sul do país asiático abriga um dos locais de maior biodiversidade de corais do mundo, mas uma onda de calor marinha em 2024 resultou na morte de diversos organismos. Com os oceanos do planeta registrando altas temperaturas e um forte El Niño previsto para este ano, especialistas temem que 2026 possa ser ainda pior para as colônias de pólipos e para a rica variedade de vida marinha. Antes de tudo, é algo gigantesco, está acontecendo em todo o planeta. Isso significa que existe a chance de destruirmos todo o ecossistema de recifes de coral. E por que precisamos evitar isso? Porque os ecossistemas de recifes de coral são os mais produtivos e biodiversos de todo o oceano. Há mais diversidade de animais e plantas em um recife de coral do que na floresta tropical. Em laboratórios, fileiras de tanques brancos cheios de água do mar abrigam criaturas como corais, mariscos e peixes em ambientes controlados, para se parecerem com ecossistemas marinhos naturais. Ao manipular a temperatura e os níveis de pH de cada tanque, os cientistas podem simular futuras ondas de calor e induzir o branqueamento de corais para ver como peixes e outros organismos se adaptam. Em 2024, aqui em Okinawa, tivemos uma onda de calor enorme, que durou muito tempo, e isso causou um branqueamento em massa dos corais.
A urgência existe porque, se não entendermos o que as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos fazem aos ecossistemas de recife de coral, corremos o risco de perdê-los para sempre. E se prevê que os impactos das mudanças climáticas se intensifiquem até o fim do século, então precisamos agir agora. A região de Okinawa, um famoso destino de resort, depende do turismo para mais de 80% de sua economia. Mas a construção de hotéis, combinada com a pesca predatória e a poluição, agrava as ameaças que as mudanças climáticas já representam para os corais. Para os especialistas, o maior desafio é convencer as autoridades e os cidadãos do risco que os corais correm antes que seja tarde demais. As autoridades do Nepal informaram que o número de tigres no país aumentou cerca de 20% nos últimos 4 anos e chegou a um total estimado de 429. A população de tigres do Nepal cresceu cerca de 20% nos últimos 4 anos e chegou a um total estimado de 429 indivíduos. A informação foi divulgada por autoridades do país nesta quarta-feira. A mais recente pesquisa nacional, realizada entre dezembro e julho, constatou que o número de tigres aumentou em relação aos 355 registrados em 2022, dado que comprova a reputação da nação himalaia como uma história de sucesso na conservação de grandes felinos. Hoje divulgamos os dados do censo de tigres. A análise mostra que a população de tigres aumentou 5% ao ano e estamos felizes em ver essa tendência de crescimento. O desmatamento, a perda de habitat e a caça ilegal têm sido desafios importantes para as populações de tigres em toda a Ásia. Em meio a uma tendência de declínio, o Nepal tem recebido elogios internacionais por conseguir aumentar o número do animal. Em 2010, o país asiático, então com cerca de 120 tigres, se juntou a outras 12 nações ao se comprometer a dobrar a quantidade até 2022. O Nepal se tornou o primeiro a cumprir essa meta. O motivo por trás do aumento do número de tigres é que conseguimos manter o habitat deles seguro. Em anos anteriores, os principais habitats dos tigres eram o Parque Nacional de Sichuan, o Parque Nacional de Bardia e o Parque Nacional de Suklapata, em que os tigres mantinham sua presença ali. Mas o sucesso na conservação também trouxe riscos inesperados para as comunidades que vivem perto de habitats de tigres. Dados do governo mostram que pelo menos 38 pessoas foram mortas em ataques do animal entre 2019 e 2023. Câmeras de segurança com inteligência artificial têm ajudado as autoridades sul-coreanas a proteger a população. As pontes sobre o rio Han, na capital da Coreia do Sul, são ao mesmo tempo cartões postais e conhecidos locais de suicídio. A área é vigiada por câmeras com tecnologia de inteligência artificial, treinadas para identificar situações de risco. Quando as câmeras instaladas nas pontes em Seul disparam o alarme de que alguém pode estar prestes a pular, agir rapidamente é vital. O sistema de vigilância baseado em IA alerta as equipes de primeiros socorros se uma pessoa permanece por muito tempo em determinados locais ou se entra em uma área considerada insegura. O papel da IA é primeiro detectar todos os objetos em movimento na ponte. Em seguida, ela distingue se são pessoas ou não. Se um objeto que foi identificado como pessoa realiza uma determinada ação, uma tela como esta é exibida para os nossos operadores. Os operadores então verificam a tela e determinam se é algo que precisa ser monitorado ou se pode simplesmente ser ignorado. As ferramentas de IA aprendem padrões de comportamento a partir de câmeras em instalações públicas, como shoppings e estações. Com isso, ajudam os socorristas a identificar perigos e a aumentar a chance de interceptação. A empresa japonesa Azila afirma que seu sistema de vigilância com IA consegue detectar comportamentos incomuns, como quedas ou alguém que possa estar se preparando para pular de uma certa altura. Os seguranças e a equipe usam essa ferramenta para monitorar o comportamento das pessoas, para ficar de olho em quem pode estar em perigo, como quando alguém desmaia ou cai, ou para detectar sinais do que provavelmente vai acontecer em seguida, identificando determinados movimentos.
O sistema de IA do Rio Han está em operação desde 2021, mas a Coreia do Sul continua sob uma crise de suicídio grave. A taxa em 2024 ultrapassou 29 mortes por 100 mil habitantes, a mais alta desde 2011. De acordo com dados do governo, é a principal causa de morte entre pessoas de 10 a 49 anos. Pressão acadêmica incessante, cargas de trabalho pesadas e uma cultura de muita responsabilidade são apontados por especialistas como alguns fatores que podem deixar as pessoas vulneráveis e suscetíveis a retirar a própria vida. Algumas pessoas dizem, por que impedir alguém que quer morrer? É uma liberdade pessoal, então por que interferir? Há quem faça esse tipo de argumento, mas nós não vemos dessa forma. Acreditamos que possa ser uma decisão equivocada. Então o que queremos é que isto funcione como uma ferramenta que lhes dê a chance de parar e pensar mais uma vez antes de tomar essa decisão. Em meio a um cenário global de muitas preocupações sobre o risco da IA nas atividades humanas, o uso dessa ferramenta nas pontes sobre o Rio Han mostra que a tecnologia e a humanidade podem ser grandes aliadas. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.